Vamos falar um pouco hoje sobre crimes contra a administração pública, especificamente nesse bloco, né? Os crimes funcionais, que são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Aí a gente pode perguntar, crimes funcionais, eles são praticados por funcionário público, ok. E o que mais? Precisam que sejam praticados por funcionários públicos que estejam exercendo a sua função ou que pratiquem em razão da sua função. Não adianta ser um funcionário público praticar um crime que ele não esteja praticando em razão da sua função em decorrência dela, entendeu? Então, o crime funcional, ele precisa ter um nexo de causalidade também, um nexo funcional, né? Ele precisa ter relação entre a função exercida pelo agente e o crime, certo, pessoal? Eu posso citar, por exemplo, inserção, né, de informações falsas em cadastro da administração pública. Nesse crime, é obrigatório que o agente público atue dentro daquela função, que ele tenha aptidão para praticar aquele crime, certo, pessoal? Isso é um exemplo claro do nexo funcional. Nós temos os crimes funcionais próprios e os impróprios. Os próprios são aqueles que só existem se for praticado por um funcionário público, certo? Se for praticado por um particular, não é crime, certo? Vai ser um fato atípico. Já os funcionais impróprios são aqueles que, se for praticados por um funcionário público, é funcional. Se praticado por um particular, é um crime comum. Não sei se eu expliquei bem. O próprio só pode ser praticado por funcionário público para existir. Se não for um funcionário público, ele é atípico. O próprio pode ser praticado por um funcionário público e vai ser um crime funcional, e pode ser praticado por um particular e vai ser um crime comum. O funcionário público, né, quando comete um crime dentro da administração, ele é chamado de intraneus. Já o particular, quando comete um crime contra a administração pública, é chamado de extraneus. Intra, você lembra que é dentro, funcionário público. Extra, fora, então particular. Intraneus e extraneus. Vamos fazer um link aqui com o direito administrativo. Todo crime funcional, ele também vai ser um ato de improbidade, mas não é todo ato de improbidade que é um crime funcional, entendeu? Todo crime funcional praticado por um funcionário público é um ato de improbidade, mas não é todo ato de improbidade previsto na lei de improbidade que vai ser um crime funcional. O termo funcionário público para fins de crimes, ele é bem amplo, então sugiro que vocês deem uma lida ali no artigo 327 do CP, né? E analise certinho o que é que se enquadra ali no funcionário público. Mas também tem aqui uma menção, né, que eu posso praticar um crime contra a administração se eu for uma mesária. Eu tenho um vínculo temporário, certo? E transitório, né? E ainda que seja sem remuneração, também você é responsabilizada pelo crime funcional. Então, você pode ser com remuneração ou não, temporário ou definitivo, certo? O agente. Pode ser também pessoas que prestam serviço, né, como concessionárias e permissionárias de serviço público, administração indireta, como empresa, sociedade de economia mista, empresa pública, e outras pessoas, muitas outras pessoas. É um rol extenso, a terminologia é ampla, então abrange muitas pessoas, muitas funções, certo, pessoal? É importante ressaltar que tem um aumento de pena, né, de 1/3 quando os autores dos crimes, né, os funcionários públicos, forem ocupantes de cargo de comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgãos de administração direta e indireta, autárquica, fundacional, sociedade economista e empresas públicas. Então, relembrando que os funcionários que exercem as funções de cargos em comissão, certo? Ou de função de direção ou assessoramento na administração pública, eles vão ter um aumento de pena de 1/3 em caso pratiquem crimes funcionais. Um outro ponto importante é um particular, ele pode ser responsabilizado por um crime funcional próprio. Relembrando, crimes funcional próprio são aqueles que só podem ser praticados por funcionário público, né? Se for praticado por um particular sozinho, não configura outro crime comum, configura um atípico, né? Fato atípico. Os impróprios são aqueles que, quando praticados por particulares, podem configurar um crime comum, certo, pessoal? Aí você me pergunta, e se ele praticar o particular junto com o funcionário público? Sim, ele pode ser responsabilizado ali como um coautor ou um partícipe. Já se ele praticar um crime funcional próprio, que não existe um crime comum correspondente para ele, vai ser atípico. Agora, se praticar junto com o funcionário público, ele responde. E é importante ressaltar que o particular ele precisa ter ciência, né, que o agente que
está com ele é funcionário público. Ele tem que saber dessa qualidade para, junto com ele, praticar o crime e ser responsabilizado por este. Porque caso ele não saiba, né, e pratique sozinho o crime, ele não vai ser responsabilizado se for um crime próprio, ou seja, um crime em que não há uma correspondente no crime comum para o particular. Então, ele pode ser responsabilizado por um crime funcional próprio, desde que ele pratique juntamente com um funcionário público e tenha ciência da qualidade de funcionário público. Aí se a gente pode falar, mas as condições pessoais não se comunicam no crime, salvo quando elementares. Funcionário público é elementar dos crimes funcionais. Então, em particular, embora ele pratique o crime com funcionário público, as condições pessoais em regra não se comuniquem, a condição de funcionário público ela é uma elementar dos crimes funcionais. Então, por isso, ela vai se comunicar. Vamos falar algumas características aqui dos crimes funcionais. Em regra, são todos dolosos, né? Não tem crimes funcionais culposos, à exceção do peculato culposo, certo? Não existe um crime funcional que seja hediondo ou equiparado. E também há um entendimento que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, mas há uma certa divergência entre o STJ e o STF. O STF vem, por assim, admitindo, em casos excepcionais, a aplicação do princípio da insignificância. Já o STJ, ele rechaça, ele bloqueia, proíbe a aplicação desse princípio. No entanto, existe uma exceção, né, a aplicação do princípio da insignificância aos crimes funcionais, que é no crime de descaminho, certo? Quando, em valores federais, pessoal, não ultrapassar 20 mil, certo? Que é ali o teto para execução, teto mínimo, né, para execuções fiscais pela União. Então, a exceção à aplicação do princípio da insignificância nos crimes funcionais se dá em decorrência do crime de descaminho, e ele é admitido pacificamente nos tribunais. Mas, em regra, você bota na sua cabeça que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes praticados contra a administração pública, certo? Que ele viola o bem coletivo, tá? Então, o STF admite em alguns casos excepcionais e a STJ não. A exceção, você faz um link, crime de descaminho, teto 20 mil, Justiça Federal não é, no ente federal é 20 mil, certo, pessoal? No estadual ele vai ter o teto dele ali, ele mesmo vai elaborar, certo? Não é 20 mil para estadual e federal não, 20 mil para federal e descaminho somente. É importante ressaltar que a progressão de regime, né, nos crimes funcionais, a condenação por crimes funcionais, você só vai progredir de regime se você restituir ou reparar o dano que você causou à administração pública. Um dos efeitos da condenação nos crimes funcionais é a perda do cargo, da função ou ainda do mandato que exerce em razão da condenação. Só que não é um efeito automático, é um efeito específico, que precisa ser motivado pelo juiz, certo? Tem uma diferenciação quanto de pena, se for de 1 ano ou acima de 4. Se for praticado crime, condenado, na verdade, por um crime, a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, né, nos crimes que tenham sido praticados com abuso ou poder, né, abuso de poder e violação de dever para com a administração, você já perde o cargo à lei. Agora, nos outros crimes, né, que não tem existido, né, a violação ali de deveres com a administração, né, abuso de poder é a partir de 4 anos, né, no caso, condenações superiores a 4 anos. Recapitulando, se você for condenado por um crime funcional a pena de 1 ano ou superior a 1 ano e tiver sido com abuso de poder ou violação de deveres com a administração pública, você perde o cargo. Nos outros casos, só o tempo igual ou superior a 4 anos. Vamos olhar um pouquinho do constitucional, né? Tem uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada nos crimes funcionais, quando praticados por agente público, né, no exercício das suas funções, e ainda que ele esteja no exterior, certo? Então, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, ainda que seja praticado fora do país. É uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Pronto, nessas noções introdutórias, agora vamos entrar nos crimes funcionais em espécie. Vamos começar com o peculato, que é bem conhecido, né? Vou ler para vocês o artigo aqui, certo? 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, não há apropriação de bens imóveis, certo? São bens móveis para configurar peculato, bem móvel. Público ou particular, se for particular se chama peculato malversação, que é quando há apropriação de um bem de particular por um agente público, peculato malversação. De que tem posse em razão do cargo, está aqui o nexo funcional que a gente já falou, né? Posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, peculato, existe o peculato próprio e o impróprio. O próprio é apropriar-se e desviar.
E o impróprio é o furto, né? Furtar, subtrair. Então, para que haja peculato próprio, né, por apropriação ou por desvio, o bem tem que estar na posse do agente. Caso não esteja na posse do agente em razão do seu cargo, vai ser peculato impróprio, que é o peculato furto, né, por subtração. É importante falar um pouco sobre a diferença entre o peculato desvio e o emprego irregular de verbas públicas. No peculato desvio, a pessoa vai desviar, né, o bem móvel, ou seja, o dinheiro ou outra coisa, em benefício próprio, interesse particular. Já no emprego irregular de verbas públicas, vai ser ainda no interesse público, só que vai dar uma destinação diversa, né, à verba, que vamos supor era para a educação e ele deu para a saúde, não pode. Por fim, temos a modalidade de peculato culposo, né, que é quando o agente concorre culposamente, né, para o crime de outro. Ou seja, ele não há o dolo de participação, ele concorre por ser uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Caso o agente ele restitua, né, antes da sentença o prejuízo causado, né, à administração, ele vai ter extinta a sua punibilidade. Caso seja depois da sentença, ele pode ter uma redução de pena. Lembrando que este é o único crime funcional culposo, né, que é quando a pessoa não tem a intenção de praticar. Lembrando que a extinção da punibilidade só é no crime culposo. Se for um peculado doloso, não haverá a extinção da punibilidade. O que ocorre é a possibilidade de progressão, certo? Quando há a reparação do dano, o ressarcimento, né, do dano causado ou a devolução do produto do crime ou do provento. E dependendo também do momento em que ocorra essa reparação do dano, pode gerar o Instituto do Código Penal, que é o arrependimento posterior, né, que pode vir a diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Pode ser, né? Temos também peculato por erro de outro, que é quando você se apropria de um dinheiro ou uma utilidade, né, no exercício do cargo que você recebeu por erro de outro. Ou seja, você não causou o erro, a outra pessoa sozinha, né, se equivocou, mas você se valeu desse equívoco, né, você consentiu para que se consumasse o crime de peculato. Sendo assim, né, se diferencia da apropriação, porque na apropriação a posse do bem está com o agente. No erro de outro, a posse não é do agente, é de outro funcionário, certo? Mas mediante o erro de outra pessoa, né, você se apossa daquele bem. E como eu disse, o erro da pessoa tem que ser espontâneo, não pode ser provocado pelo funcionário, porque senão vai vir a configurar outro crime, que não peculato por erro de outrem. Por exemplo, o estelionato. Ou se você vier a exigir uma compulsão. Temos o peculato eletrônico, que é quando você insere ou facilita a inserção, né? O funcionário público tem que ser o funcionário público especificamente, a inserção de dados falsos, ou ainda alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos da administração pública, com o fim de obter uma vantagem indevida para si ou para outro, ou ainda para causar dano. Lembre que aqui só pode ser praticado por funcionário público, e especificamente um funcionário público autorizado. Certo? Não pode ser um funcionário público qualquer, tem que ser um funcionário público autorizado. Caso haja essa alteração por um funcionário público que não seja autorizado, vai configurar um outro crime, como por exemplo uma falsidade ideológica, já que é um crime funcional próprio, né, e que tem um funcionário público autorizado. Temos o crime de extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento, né, que é extraviar um livro oficial ou qualquer documento do que tem a guarda, né, em razão do cargo. Em razão do cargo você tem a guarda, certo? Ou sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Lembrar que é um crime doloso, que é com intenção. Você extravia, sonega ou inutiliza com dolo, certo? Se o fato e esse crime é subsidiário, né? Se não constitui um crime mais grave. A gente já falou por cima, assim, um pouco, né, sobre o emprego irregular de verbas públicas, que aqui é feito no interesse público, diferentemente do peculato, certo? Que é feito no interesse particular, né, da pessoa, que é dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Agora, um crime bem importante, famoso, muito cobrado, é da concussão, que se diferencia ali da corrupção pelo termo, né? Que a concussão é exigir. Você vai exigir, é uma coisa mais forte, certo? Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, essa é uma exceção, certo? Ainda que fora da função ou antes, né, de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
Como pode ser praticado fora da função ou antes de assumir, é uma exceção àquela regra, né, de que o funcionário público não pode praticar sozinho um crime funcional. Em regra, tem que ser junto com o particular. Essa aqui é uma exceção, certo? Quando exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, se está fora da função ou antes de assumi-la, ele não é um particular, ou ele não é um funcionário público. Ele é um particular. Então, essa é uma exceção, né? Que o particular ele pode praticar sozinho um crime funcional. Lembrando que caso o funcionário público ele exerça, né, ocupe um cargo em comissão ou uma função de direção ou assessoramento de um órgão de administração pública, ele vai ter a pena ali aumentada, né, de 1/3. Vamos fazer uma diferenciação entre compulsão e extorsão. Compulsão, em regra, é um crime funcional, certo? Salvo aquela exceção. E ele é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, né? Por um funcionário público e tentando obter uma vantagem indevida. Já a extorsão é praticada com violência ou grave ameaça, né? E pode ser por qualquer pessoa, tentando obter uma vantagem ilícita econômica. A diferença é, na compulsão não há, em regra, a violência e a grave ameaça, na extorsão há. E a compulsão, em regra, é um crime funcional, enquanto na extorsão é um crime comum, qualquer pessoa. Sendo que na extorsão você quer uma vantagem econômica e na compulsão você quer uma vantagem indevida, seja qualquer ela. Lembrando que a compulsão ele é um crime formal, ou seja, ele não precisa obter, né, o fato pelo qual ele exigiu para se consumar. Ele se consuma com uma mera exigência. Temos também no artigo 316 o crime de excesso de exação, que é quando o funcionário público exige um tributo ou uma contribuição, certo? Que sabe ou deveria saber que é indevida, ou quando ela seja devida, ele emprega, né, para cobrança meio vexatório ou gravoso. E ela tem uma modalidade qualificada quando o funcionário desvia, gente, em proveito próprio ou de outrem, né, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Ou seja, ele recolheu sob o pretexto, né, que era para os cofres públicos, mas ele acaba desviando, certo, a importância ali para um terceiro ou para si próprio. Corrupção passiva. Passiva você lembra que é um termo mais parado, certo? Um termo mais estático, que é receber. Você não está fazendo uma conduta de ir ali atrás de tipo, pedir, de exigir, está mais parado. Então, você lembra dessa, faça essa associação, certo? Corrupção passiva é você solicitar ou receber para si ou para outro, né, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir-la, igual na compulsão, certo, pessoal? Mas em razão dela, vantagem indevida ou ainda aceitar a promessa de tal vantagem. Então, os termos, né, os verbos da conduta da corrupção passiva é receber, solicitar ou aceitar vantagem, né, em razão da sua função ou ainda antes de exercê-la, para praticar indevidamente algum ato, certo, pessoal? Aqui há um aumento da pena de 1/3, né, sem consequência da vantagem obtida. O funcionário retarda ou deixa de praticar, né, algum fato ou ainda o pratica infringindo deveres funcionais, certo? Então, aumenta de 1/3 e, sem consequência da vantagem recebida, ele pratica, deixa de praticar ou pratica infringindo algum dever funcional. Nós temos aqui a figura da corrupção passiva privilegiada, certo? Que é quando o agente deixa de praticar uma conduta, certo? Ou pratica ou retarda, cedendo a pedido de outro ou a influência, certo? Se o funcionário público pratica, deixa de praticar, retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido, tem que ter pedido ou influência de outro. Se for a pedido ou influência de outro, sem vantagem, certo? Vai ser a figura privilegiada. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar, né, com infração do dever funcional, prática de contrabando ou descaminho. Tem que ser um funcionário que esteja obrigado a impedir a ocorrência do descaminho e do contrabando, certo? Não é qualquer funcionário público, é um funcionário público que tem o dever de impedir a prática, certo, desses crimes. Se a facilitação for praticada por um funcionário que não tenha esse dever de impedir, né, o contrabando e descaminho, ele vai responder pelo crime de contrabando e descaminho e não pela prática de facilitação. Agora vamos falar sobre prevaricação. Ele é um exemplo, né, de crime funcional próprio. E é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É diferente da corrupção passiva privilegiada, porque ela é cedendo a pedido ou influência de outrem. Aqui é em razão de interesse ou sentimento pessoal.
Tem também a chamada prevaricação imprópria ou especial, que é deixar o diretor da penitenciária, lembre que é o diretor, né? Então é um crime próprio, específico, ou o agente público responsável ali de cumprir seu dever de vedar o acesso ao preso, né, de aparelho telefônico, rádio ou de similar que permita a comunicação, né, com outros presos ou com o ambiente externo. Então, lembre que é o diretor, certo, da penitenciária ou o agente público responsável por vedar, né, esse acesso do preso a um aparelho telefônico de rádio ou similar que permita, na verdade, a comunicação dele com outros presos ou ainda com pessoas que estejam fora do presídio. Então, diretor e agente público específico, né? Como esse é um crime próprio, né? Diretor e agente público tem outro crime, que é o artigo 349-A do CP, né? Que é para o particular que tenta ingressar no presídio com esses aparelhos, certo? Mas aí eu vou falar ele em outra oportunidade, né? Que é os crimes dos particulares contra a administração, sendo que agora nós estamos falando dos crimes funcionais, que são os crimes praticados pelos funcionários públicos. Aí você pode perguntar, e se o preso for flagrado portando este celular, o rádio, o celular, ele vai responder por esse crime? Não, esse aqui é o crime do diretor e do agente público que não veda o acesso do preso a esses aparelhos. Se for preso, ele vai responder por uma falta grave, certo? Falta grave. Agora vamos falar sobre condescendência criminosa. É deixar o funcionário público, né, por indulgência de responsabilizar um subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falta a competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade superior, né, a autoridade competente. Ele é um crime próprio que existe na realidade, né, que o funcionário público seja hierarquicamente superior àquele que praticou a infração, ou seja, eu sou a chefe de X cometeu uma infração e eu, por indulgência, não levei, né, adiante o processo para a punição e ainda que eu não tivesse competência, eu não comuniquei a pessoa competente para que desse andamento ao processo. Então, lembrar que tem que ser um indivíduo que tem a hierarquia sobre o subordinado. Vamos falar agora sobre advocacia administrativa, que é patrocinar, direto ou indiretamente, né, interesse privado perante a administração pública, valente da qualidade de funcionário público. Aí você pode perguntar se precisa ser um interesse legítimo ou ilegítimo para configurar o crime. Não, pode ser tanto legítimo quanto ilegítimo, só que quando ilegítimo, você vai ter um aumento na pena. Na verdade, vai ser uma modalidade qualificada do crime de advocacia administrativa. Lembre que tem que ser patrocinado, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública e se valer dessa qualidade de funcionário público. O interesse não precisa ser legítimo nem ilegítimo, pode ser qualquer um dos dois, mas se ilegítimo é uma modalidade qualificada deste crime. E se o funcionário público ele patrocinar o interesse público? Se for um interesse público, não há crime, porque no tipo penal fala especificamente interesse privado. Violência arbitrária, como já fala, né, é praticar uma violência no exercício da função. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. O funcionário público, obviamente, né? O funcionário público praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Lembrando que essa violência ela tem que ser arbitrária, ou seja, ilegal, certo? Não é um estado de necessidade ali, nem um estrito cumprimento do dever legal. É um excesso. Agora vamos falar um pouco sobre o abandono de função, que é você abandonar, né, você funcionário público, abandonar o cargo fora dos casos permitidos em lei, ou seja, você abandonou sem ser no caso de uma greve. Tem algumas modalidades qualificadas, que é quando você causar prejuízo público ou quando esse abandono ocorrer na faixa de fronteira. Vamos falar um pouco agora sobre o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, né? Que é quando o funcionário público entra no exercício da função pública antes de satisfeita, né? Então, antecipado as exigências legais, ou ele continua a exercê-la, que é a forma prolongada, sem autorização, depois de já ter ciência de que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Lembre que o agente ele tem que saber que ele foi substituído, que ele foi exonerado, substituído ou suspenso. Porque ele ainda sabe que ele não preencheu todas as exigências para ocupar o cargo. Essa decisão de exonerar, remover, substituir é uma decisão administrativa. Caso haja uma decisão judicial, vai ser o crime do artigo 359, certo, pessoal? Que é exercer função, atividade, direito ou mundos, né, que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Então, esse crime aqui só vai ser quando for uma decisão administrativa. Aí você pode falar, e o crime de usurpação de função pública. Esse é um crime praticado por particular, né, que exerce a função pública sem ter as condições para tanto.
Por fim, vamos falar agora sobre a violação do sigilo funcional, que é revelar o fato de que tem ciência em razão do cargo, né, e que deva permanecer em sigilo ou facilitar a revelação. E esse crime ele é subsidiário, pode configurar um crime mais grave, né? E por aqui eu encerro, né, os crimes funcionais praticados por funcionários públicos. No próximo bloco eu falo um pouco sobre os crimes praticados por particulares contra a administração pública.